Animados? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à segunda aula de imersão capilar para médicos saírem do plantão de vez. Sou o Dr. Marcelo Nogueira, especialista em transplante capilar, e nessa série de aulas você está aprendendo os pilares para sair do plantão através do transplante capilar. E antes de te explicar, olha como que esse médico conseguiu aprender comigo. Poder ficar ao lado aí de alguém que tem muitas horas de experiência no transplante capilar, já viu tudo que dá certo, tudo que dá errado, e poder aprender, né, com alguém que vai te direcionar para o caminho certo é simplesmente tudo quando você fala de procedimentos cirúrgicos, quando você quer buscar excelência numa prática ali de ofertar um serviço de qualidade, desde formação da equipe, quais equipamentos usar, como se embasar, tudo ali ficou bem às claras para a gente de tentar ali, vamos dizer assim, copiar o profissional que ele é, né? Não acredito que tenha nada ficado para trás. Eu já tive a oportunidade de passar por um outro curso de transplante capilar, um outro procedimento de hands-on, e fazendo a comparação dessas duas experiências que eu tive, eu acredito que a expressão seja essa que você usou, de ganhar tempo, né? A gente conseguiu comparar que o Marcelo está buscando a excelência de ponta a ponta no procedimento. Então, tudo que eu iria passar anos e anos e anos para chegar a determinadas conclusões, eu pude já pegar mastigado aqui, né? Tanto em termos de equipamentos, de prática, de treinamento do profissional que está ao seu lado, de como tratar, orientar, lidar com o paciente, que tipo de instituições e locais para você desempenhar o procedimento do transplante capilar, as melhores práticas em termos de anestesia, antibiótico profilaxia, tudo isso percebi em comparação com outro curso que eu já passei, que o Dr. Marcelo está aí anos-luz à frente, então só tive a ganhar. Então vamos para a nossa aula, acorda aí, pega um cafezinho, manda para dentro e firma o golpe. Na aula 1, você viu que a área do transplante capilar é uma área ainda pouco explorada. Está crescendo demais, eu vejo isso todos os dias. É uma grande oportunidade para novos profissionais entregarem um trabalho de excelência para atender toda a demanda de pacientes. É um oceano azul ainda e que precisa ser explorado o quanto antes. Só no Brasil, são mais de 40 milhões de brasileiros com algum tipo de calvície e esse número só cresce. Eu já dei um panorama geral sobre os passos do transplante capilar. Falamos sobre a indicação ou não indicação da cirurgia e também vimos sobre as pré-incisões, que é um requisito super importante para ter um resultado de excelência no transplante capilar. Também vimos que existe um método replicável para você chegar a esse resultado mais rápido. Então, amigo médico, se você não assistiu a aula 1, vai estar perdido. Volta lá para a primeira aula agora mesmo, a aula 1, que ela é a base para o início da sua jornada. E a aula 2 é a sequência da primeira aula. Você precisa assistir para você entender as principais oportunidades na área do transplante capilar. Se você não assistiu a aula 1, você vai continuar a fazer plantões intermináveis e não vai conseguir enxergar essa grande oportunidade. Então já pausa o vídeo aí, vai assistir a aula 1, depois você volta aqui para a aula 2, fechou? Eu gostaria de agradecer as dezenas de mensagens que recebi dos médicos que assistiram a aula e gostaram demais do conteúdo que passei lá. E agora eu vou mostrar algumas oportunidades para você começar no transplante capilar. Você, colega médico, não necessariamente precisa começar o transplante capilar adquirindo todos os instrumentos e todos os materiais que existem. Se a gente for contabilizar todos os materiais, como motor de extração, lupas, pinças, implanters, você pode somar uma quantia de mais de 100 mil reais, dependendo do material que você for utilizar. Não necessariamente pode chegar nesse valor, mas se você comprar todos os tops de linha, vai chegar nesse valor sim. Mas calma aí.
para começar a fazer o transplante capilar, você não precisa adquirir todos esses instrumentos ou equipamentos tudo de uma vez. Eu vou te explicar. Você pode começar trabalhando em um serviço que tenha grande fluxo de pacientes. Eu comecei assim. Também você pode começar a auxiliar alguém que já realiza transplante capilar. Dessa forma, você vai ganhar muita experiência e não vai ter que desembolsar uma grana para comprar esses materiais. Olha só, vou dar outra oportunidade. Você também pode começar a operar e entregar os seus casos com auxílio de um médico mais experiente que você. Isso é muito comum em todas as áreas da medicina. Pessoal, vou falar um pouco agora aqui sobre valores, preços, precificação. Dependendo da forma que você cobra, você, exemplo, vai cobrar 20 mil reais, você pode ter um lucro de 13 mil por cirurgia. Fez 2 cirurgias por mês, você tem 26 mil reais. Então já assim, já é mais do que plantão. A não ser que você esteja se matando aí nos plantões de urgência e emergência, caindo todos os cabelos, inclusive, para poder ser bem remunerado. Então veja bem, essa é uma das possibilidades. Outra possibilidade, tem lugares aqui em São Paulo, e aí você tem que ver aí onde você vai trabalhar, né? Que você pode chegar lá só com sua lupa, que você ganha 3 mil reais por cirurgia que você opera. Então veja bem, se tiver um fluxo alto, você pode ter aí um bom salário por mês só com transplante capilar. E ainda tem outras clínicas aí de franquia que pagam aí igual um plantão e você não vai ficar aí dormindo fora de casa ou atendendo 60 pacientes na porta. Você vai atender um paciente, vai operar um paciente com conforto, ar-condicionado, sem aquela brigaiada no pronto-socorro. Tá legal? O que eu posso te dizer é que as possibilidades dentro do transplante capilar só aumenta. Pegou? Iniciando em algumas dessas formas, você precisará apenas da sua lupa para começar. E na hora de comprar uma lupa, compre uma lupa de alta magnificação, de preferência maior de 4,5 vezes de ampliação. Não use lupas de pala para fazer um transplante capilar, porque você definitivamente não entregará um resultado de alta qualidade, pelo simples fato de você não enxergar com precisão detalhes e estruturas tão pequenas. Tudo parece muito óbvio, né? Mas tem médico que insiste em operar com lupa de pala com lente de plástico. Pelo amor de Deus. Existem várias marcas e modelos de lupas no mercado. Escolha a melhor que adapte para você. A melhor lupa para você não será a melhor lupa para o seu colega e nem será a melhor lupa para mim. Muita gente pergunta como que nós médicos cirurgiões capilares aguentamos trabalhar durante 8, 10 ou até 12 horas de procedimentos ininterruptos. Eu vou explicar para vocês. A técnica que nós utilizamos de implantação é a DNI. Significa Dual Needle Implanter, traduzindo em implanter de agulha cega. Para utilizar essa técnica de implantação com implanter cego, é necessário que você faça incisões prévias. Dessa forma, o cirurgião já abre o espaço para que os folículos possam ser depositados posteriormente pela nossa equipe de técnicas auxiliares. Elas são um grupo de 6 pessoas, onde vão fazer contagem dos folículos, lapidação, controle de qualidade e implantação dos folículos. Notaram que as técnicas não fizeram nenhuma incisão na pele do paciente? Depois que as incisões elas foram feitas previamente e todos os folículos necessários foram retirados do couro cabeludo da área doadora, chegou a hora das técnicas implantarem os folículos com o implanter de agulha cega, Dual Needle Implanter. Isso significa que esse dispositivo ele não corta e nem fura nada, porque ele está cego. Então, auxiliar na hora de implantar o enxerto, essa peça apenas afasta as bordas de cada uma das pré-incisões, deposita os enxertos lá dentro e retira o dispositivo para implantar o próximo folículo. Dessa forma, apesar do cirurgião fiscalizar essa parte, ele não necessariamente precisa executar. Ah, doutor, eu quero executar. Pode executar. Ah, doutor, eu não quero executar. Não precisa, porque ela não está furando nada. Particularmente, eu vou falar um pouco para vocês sobre o que as técnicas de transplante capilar fazem. Eu trabalho diretamente com 6 técnicas de transplante capilar, como eu falei para você, muito bem treinadas, muito experientes, que trabalham de forma sincronizada, tanto comigo quanto todos os outros membros da equipe. Muita gente pergunta o porquê de ter uma equipe tão grande.
A resposta é bem simples. Tem muito serviço para todo mundo fazer. O procedimento tem inúmeras atividades que acontecem simultaneamente ao que eu, cirurgião, estou fazendo. Para que um transplante capilar com milhares de unidades foliculares aconteça, é necessário uma sintonia e um sincronismo muito grandes com todos os membros. Eu vou passar para vocês de forma cronológica como todo procedimento acontece. Enquanto eu estou desenhando a hairline, planejando junto ao paciente o transplante capilar dele, as técnicas já estão lá dentro do centro cirúrgico montando a sala, para não perder tempo. Geralmente, são duas técnicas que chegam primeiro. Elas começam a montar as mesas cirúrgicas com os materiais estéreis, começam a montar o microscópio, o aparelho de extração que eu uso, Mamba, separar as pinças e também acoplam as lâminas customizadas no porta-lâminas. Resumidamente, as técnicas deixam a sala pronta para quando o paciente estiver preparado, nós já entrarmos e começarmos o procedimento. Falando em pinças, eu preciso falar um pouco delas para vocês. As pinças para transplante capilar são instrumentos muito delicados, muito específicos, e possui uma variedade enorme no mercado. Na parte interna das pinças existem duas variedades importantes, uma com vidia ou sem vidia. Esse nome refere-se a uma estrutura da pinça que melhora ou não a adesão dela ao enxerto. No meu curso eu vou falar sobre todas elas de forma detalhada e cada uma que você precisa adquirir para ter no seu transplante capilar. Então, enquanto as técnicas montam a sala, o anestesista está do lado delas, preparando todos os materiais necessários para uma sedação venosa profunda e segura. Então, ele monta a bomba de infusão venosa, ele separa os medicamentos que são utilizados, e todos os materiais necessários para funcionar o acesso venoso no paciente assim que ele chegar em sala e dar o start à sedação. Quando o anestesista iniciar a sedação, o cirurgião já deve estar escovado, com luvas estéreis e ajustadas na sua mão e pronto para iniciar o bloqueio anestésico. Como nós fazemos as incisões antes da extração, nós fazemos o bloqueio anestésico antes de tudo. Bloqueamos toda a região calva que será preenchida para iniciar as incisões. Nesse ínterim, chega mais uma técnica que vai me auxiliar na contagem das pré-incisões. A técnica, ela utiliza um contador eletrônico, pois é realizado várias incisões por minuto, e se o cirurgião capilar ficar por conta para contar essas incisões na cabeça, ele atrasa muito. Isso, e tira atenção também. Isso dinamiza essa etapa e o cirurgião ele foca totalmente, fica ultra focado nesse momento que ele deve focar, que é o quê? Ângulo, direção e sentido de todas as incisões. Um dos pontos mais importantes é que o cirurgião deve ser muito preciso em cada um dos milhares de microfuros que faz no couro cabeludo, pois se ele confluir, que é ligar um furo no outro, a probabilidade de fazer uma foliculite no pós-procedimento ou de não atingir a densidade esperada, ela é muito grande. Então tem que estar atento todo o tempo. Outro aspecto muito importante é direcionar as incisões buscando sempre a direção do desenho natural do paciente, ou seja, buscar a naturalidade em cada uma das milhares de incisões. Calma, pessoal, parece que é complexo, mas não. É repetição. Depois fica tudo medular. Tá bom? Quando estiver próximo do término desse procedimento, é necessário que o cirurgião analise o couro cabeludo do paciente após corar o couro cabeludo com azul de metileno 1%, para que não fiquem gaps ou espaços sem incisões, ou que a distância de um fio para o outro seja muito grande. Então temos que reanalisar depois de corar com azul de metileno. Por isso é tão importante corar ele. Após o término das incisões, a técnica vai guardar esse número. Ó, doutor, você fez 4.000 incisões. Claro que eu fiz essa quantidade baseado na área doadora do paciente. Ou seja, eu contando que aguenta saírem 4.000 unidades foliculares da área doadora do paciente. E aí o paciente é virado em decúbito ventral e esse é o momento que inicia-se a extração das unidades foliculares. Nesse momento, todas as demais técnicas já estão no centro cirúrgico e estão a postos, preparadas. Quando o paciente vira em decúbito ventral, o cirurgião deve fazer o bloqueio da área doadora, ou seja, das regiões temporais e occipitais. No curso eu vou ensinar para vocês todos os bloqueios nervosos para você
otimizar a infusão de anestésicos. A anestesia local já está realizada, então chegou o momento da extração. Enquanto eu extraio os folículos, fica uma técnica do meu ladinho, colhendo e sacando todos os enxertos do couro cabeludo com toda a delicadeza do mundo e atenção. Não é qualquer técnica que possui a habilidade de colher os folículos do couro cabeludo, pois se não tiver habilidade suficiente, ela pode estourar todos os caps, que são as partes superiores dos enxertos, e nenhum deles saírem do couro cabeludo. E estourou o cap e não consegue sacar do couro cabeludo. Então para que eu extraí? Os folículos não saem. Destruí a cirurgia. Então precisa de ser uma técnica bastante habilidosa para lidar com esse tipo de procedimento. Isso significa que se nenhum profissional estiver atento à cirurgia ou dando feedbacks constantes e em tempo real, pode cair muita qualidade do procedimento. Após os folículos serem sacados do couro cabeludo, eles vão para uma solução especial, são resfriadas e lavados na sequência, e depois vão ser analisados no microscópio. Lá no microscópio, 2 ou 3 técnicas ficam avaliando os folículos e nos dando feedback em tempo real da qualidade dessas unidades foliculares, tá? Se estão vindo em perfeito estado ou não. Nós cirurgiões precisamos saber a todo tempo se as estruturas estão chegando ao microscópio de maneira correta, íntegra e viáveis para que o procedimento tenha êxito e que os folículos nasçam, obviamente. Se essas estruturas não estiverem saindo íntegras do couro cabeludo, nós vamos redobrar a atenção, porque se isso repetir múltiplas vezes, você não vai entregar o resultado que você planejou e o que o paciente confiou em você. No microscópio também são contabilizadas quantas unidades foliculares tem de 1 fio, de 2 fios, de 3, de 4 fios. Depois que todas as unidades foliculares foram extraídas, colhidas, contabilizadas, chegou o momento da implantação. Nesse momento eu faço um reforço de bloqueio anestésico na região da área receptora. Não vou colocar a mesma quantidade de anestésico que eu pus no primeiro bloqueio. E chegou o momento das técnicas brilharem nessa parte final. Nesse momento, 2 técnicas implantam uma de cada lado da cabeça do paciente, enquanto as 4 outras técnicas carregam os implanters. Nesse momento, a sincronia atinge o auge daqui. Se as técnicas que carregam os dispositivos não carregarem na velocidade correta, as implantadoras ficam ansiosas. Se as implantadoras estão implantando lentas demais, as carregadoras ficam ociosas. Então, é tudo sincronizado. Após o término da implantação, é o momento de celebrar todas essas 8 a 10 horas de dedicação ao paciente. Toda a equipe deu o seu máximo. E esse é o momento de contemplar o nosso produto final, que é um transplante capilar de excelência. Agora eu vou falar mais detalhadamente sobre a extração. Pessoal, a extração deve ser feita pelo cirurgião, preste atenção nisso, porque nós vamos fazer milhares de incisões na pele do paciente com instrumento cilíndrico, cortante e oco. Quem que faz incisão na pele do paciente? É o cirurgião capilar, ué. Não são as técnicas. Essa parte é você que tem que fazer e entregar o melhor de si. Fechou? Esse instrumento, denominado punch, ele é acoplado a um motor de rotação e é direcionado pelas mãos do cirurgião para cortar ao redor de cada uma das unidades foliculares que nós devemos extrair da área doadora. Devemos optar pelo menor punch possível, o mais cortante, o melhor do mercado para entregarmos o melhor resultado. Para que possamos executar esse procedimento com maestria, precisamos não só dos melhores equipamentos que existem no mercado, mas também desenvolver o máximo da nossa habilidade para executar esse procedimento. Você vai entregar o melhor de si e com a maior precisão possível. Por isso é necessário dedicar tanto a esse procedimento. Para que esses folículos extraídos tenham viabilidade, o cirurgião capilar precisa cortar ao redor de cada um desses folículos sem danificá-lo. Isso exige concentração, habilidade, precisão, compromisso e comprometimento. Para você que está começando, o mais importante aqui é garantir que os folículos estejam íntegros e não executar essa etapa com velocidade. Velocidade você vai adquirir com o tempo. A partir do momento você vai desenvolvendo toda a sua habilidade. Então, em todo procedimento cirúrgico, é importante reconhecer o papel fundamental da equipe na execução dessas técnicas avançadas. Cada membro da equipe do transplante capilar tem uma função específica, crucial, desde a preparação dos folículos até sua implantação. O trabalho em equipe
a comunicação e a precisão são fundamentais para o sucesso do procedimento. Pessoal, esse é o conteúdo de hoje. E olha, eu sei que todas essas informações que dei aqui foi num tempo restrito. E eu sei que algumas pessoas podem estar interessadas numa solução mais completa, mais avançada e mais personalizada. E se esse é seu caso, eu tenho a solução. A solução é a arte do transplante capilar. E sim, eu vou abrir inscrições para esse treinamento muito bom, mas por enquanto eu não vou falar muito sobre isso, eu vou falar disso na próxima aula. Então vamos recapitular um pouco aqui de tudo que eu falei. Nesse episódio você viu como conseguir ganhar um valor do mês de plantão, fazendo cirurgias para outros colegas médicos e não tendo que fazer nenhum investimento para abrir sua própria clínica ou para comprar milhares de materiais. Viu também que as auxiliares são fundamentais para um resultado de sucesso e que você não vai ficar operando 100% o tempo inteiro, pois em toda implantação as técnicas fazem uma parte, elas têm uma parte específica delas, mas sempre com supervisão do médico especialista. E viu também um dos pilares mais importantes do transplante capilar, que é a extração dos folículos. Na sexta-feira, às 8 horas da manhã, teremos nossa terceira e última aula, onde eu vou esclarecer as dúvidas mais comuns que eu recebo. Mas enquanto a próxima aula não chega, eu vou te aconselhar a revisar lá a primeira aula, a aula 1. E eu quero saber, me manda lá no grupo suas dúvidas, me diz o que você está achando das aulas, que eu vou te responder. Muito obrigado, meu amigo médico, por estar comigo nessa jornada. E até sexta-feira, às 8 horas da manhã. Te vejo lá.